Tchau, mês de março. O mês de março está indo embora. Daqui a 5 horas e alguns minutinhos, vamos estar adentrando no primeiro dia de abril. Amados, quando falamos de tempo, o tempo está passando mais rápido ou o tempo está passando mais devagar, isso é apenas uma percepção. Para mim, parece que foi ontem que estávamos dando início ao ano de 2026. Parece que foi ontem, dia 1º de janeiro. Contudo, hoje já são 90 dias desde que esse ano está seguindo o seu curso. Fazendo as contas aqui, faltam 275 dias para esse ano simplesmente se encerrar e, com a graça de Deus, adentrarmos no ano de 2027. Chega a assustar, não chega? Isso é um despertamento para cada um de nós. O tempo segue passando. Entendam vocês, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano são únicos. Nunca mais haverá uma outra terça-feira como essa. Nunca mais haverá uma outra semana como essa. Nunca mais haverá um outro mês como esse. A numeração dos dias podem se repetir. O nome segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo pode se repetir. O nome janeiro, fevereiro, março, abril, maio podem se repetir. Mas cada dia são únicos. Entendam vocês, o que vocês têm passado até aqui, amados, eu quero muito, com a graça do Senhor, encerrar com vocês. Eu creio no poder da oração. Eu creio que há um Deus que corresponde às nossas orações. Há um Deus sensitivo e reativo à nossa fé. Eu pensei que cada um está vivendo uma realidade. Amados, como me dói ver as dores do mundo, as dores de pessoas tão próximas e saber que eu não posso quase nada. O que eu posso, em verdade, é apoiar vocês em fé, em esperança. Queria eu ter uma fortuna no banco e poder, de alguma forma, ajudar vocês financeiramente. Quero eu, na verdade, mas não é assim que a vida funciona. Eu testemunhei que eu fiquei um tempo desempregado no ano passado. Não foi fácil ver as contas chegando e conversando com a minha esposa para ver qual seria a prioridade das contas. Embora hoje as portas estejam abertas para mim e eu tenho compartilhado que eu trabalho no turno da madrugada, daqui a pouco eu vou estar indo trabalhar, eu sei que tem muita gente orando ainda pela porta de emprego. Amados, continue confiando no Senhor. Eu sei que as portas fechadas, viver as portas fechadas não é fácil, eu sei que dói. Compartilhei e muito também a minha experiência da infância, da adolescência, da juventude. Na minha transição para a minha vida adulta, eu testemunhei que eu catei sucata durante anos e anos e muito cedo eu vim fazer parte do ministério. Na minha adolescência veio a promessa de um dia ser um obreiro, ser um pastor, e de fato hoje eu exerço o ministério pastoral. Mas deixa eu compartilhar com vocês aqui. Mesmo quando eu comecei a escalonar o ser um obreiro, eu ainda catava sucata. Eu pregava na igreja que eu fazia parte, acho que eu recebia convite, mas eu ainda tinha a questão do catador de sucata para poder vivenciar. Eu testemunhei aqui que em dado momento, até parece cena de filme de novela, quando parou um empresário, me reconheceu de uma igreja que eu passei, fez umas perguntas, levantou algumas informações sobre mim, e ele, por ter condições de poder fazer algo por mim, ele falou: manda esse rapaz me procurar, porque eu quero dar um emprego para ele. Ele falou assim: servo de Deus não pode ficar nessa condição. Deus o usou para poder abrir a minha primeira porta de emprego. Amados, Deus continua agindo. Parece, quando me pego pensando, relembrando dessas questões da vida, me parece até cena de filme, cena de novela, mas amados, Deus ele age de verdade. Embora eu tenha passado por muitas coisas na minha vida até aqui, e ainda passo, né? E é isso que nos permite continuarmos humanos e ainda colocando Deus sempre como o nosso tudo. É justamente esses processos. Eu tenho fé que no dia de hoje Deus quer trazer paz, esperança, consolo, força, renovar a vossa força nele. E talvez você esteja assim se questionando: mas pastor, eu não aguento mais passar por isso.
já não aguento mais lidar com isso. Eu sei, amados, eu sei que passar pelas questões da vida não é fácil. Contudo, você não está só. Quando eu sentei aqui, eu sempre busco ter uma palavra dos céus. É muito repetitivo, mas se a gente não refletir, não ler e reler o que está aqui, como vamos manter sadio o nosso corpo físico, a nossa mente? A Bíblia é como se fosse aquele arroz e feijão bem feito, com os ingredientes necessários para poder manter firme a nossa vida espiritual. Amados, o que está aqui são palavras profundas, e o Senhor tem me direcionado a falar mais uma vez sobre 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 6, 7, 8 e 9. Amém? Diz assim o verso 6: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Amados, quando a Bíblia fala dessa humilhação aqui, debaixo da potente mão do Senhor, é reconhecermos as nossas condições, é reconhecermos o que somos, quem somos, e que Deus ele é maior do que tudo que nós possamos estar vivendo. Deixa eu falar a vocês. Talvez você esteja vivendo o melhor ano da sua vida e que Deus conserve esse ano assim, com tudo dando muito certo sobre vós. Mas reconheça que Deus é maior, é melhor, é mais importante do que tudo que está dando certo para você. E ainda que esteja difícil, reconheça que Deus é maior do que essa condição também. Amados, não deixe nada ofuscar a sua fé. Não deixe nada destruir a sua confiança. Eu creio que tudo isso de ruim, de difícil, de pesado, de puxado sobre a sua vida vai passar. E o nome do meu Deus vai ser glorificado sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Eu sinto aqui a presença do Senhor, meus amados. Senhor, que os meus irmãos também possam sentir a sua presença, que o Senhor também possa tocar esses corações, enchendo de fé, enchendo, Senhor, de esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o sentimento de que tudo vai dar certo, já deu certo, brote nesses corações. Amém? Para que a seu tempo vos exalte. Fato é que o tempo de Deus parece distante do nosso, né? Amados, Deus ele não precisa de um relógio. Deus, ele não precisa de um calendário. Deus é um ser eterno. A Bíblia chega a dizer que um dia para Deus tem o mesmo peso de 1000 anos, e 1000 anos tem o peso de um dia. Ou seja, Deus não é afetado pelo tempo. O tempo é importante para cada um de nós. De manhã, quando eu cheguei do trabalho, e eu fui fazer a minha higiene, por ter chegado da rua, eu estava vendo os meus cabelos. Falei, nossa, pai, até aqui na frente está ficando mais branco. Ou seja, é o tempo me subjugando. O tempo nos subjuga todos os dias, mas ao mesmo tempo não tem esse poder sobre Deus. E eu creio que há um tempo para que tudo que nós estejamos passando venha chegar ao seu encerramento. Amados, se a tua vida mudar de hoje para amanhã, e eu creio nisso, que tipo de pessoa você vai ser? Que tipo de homem você vai ser? Que tipo de mulher você vai ser, minha irmã, se tudo mudar na sua vida de hoje para amanhã? E eu creio nisso, que Deus pode te surpreender ainda no dia de hoje. O verso de número 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não gosto muito desse termo de lançar sobre Deus, mas eu gosto muito de usar o termo apresentar. Até porque quando a gente pensa em lançar, é como se fosse de qualquer jeito. Mas agora, apresentar, você levar, você fazer chegar até Deus, eu acho um jeito mais gentil de se expressar. Até porque Deus ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Pai e também o nosso amigo. Então, vamos apresentar nesse momento a Deus as nossas ansiedades. Haja vista que a ansiedade ela é taxada, é reconhecida como o mal do século XXI. Não só a ansiedade, como também a depressão. E ansiedade, depressão e estresse fazem parte da mesma família psicológica. Tudo isso faz
mal. A pessoa ansiosa tem dificuldade para dormir. Não tem? A pessoa, e se ela dormiu mal, olha como as coisas são. Ela vai ficar estressada no dia seguinte. Ansiosa, estressada, e às vezes age por uma precipitação e algo sai errado e vem uma frustração, essa mesma frustração pode levar também a uma depressão. Difícil, né? Por isso Pedro aqui está dando essa recomendação. Vamos apresentar ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas inquietações, os nossos agitos. E olha aqui a promessa, porque Ele, oh glória, tem cuidado de vós. Eu daqui a pouco vou trabalhar. Eu não sei como está a sua condição nesse momento, se você já chegou do seu trabalho, ou se você trabalha no turno da noite. Amados, a vocês que podem, daqui a pouco, estar indo deitar com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família, não deixe nada roubar a sua paz. Como eu quero orar pela paz, pela comunhão e pela harmonia na sua casa e em vossos corações. Às vezes, estamos tão cansados, tão sobrecarregados que esquecemos de dobrar os nossos joelhos e pedirmos a Deus graça, misericórdia e reconhecer quem Ele é antes de deitarmos. Peça a Deus antes de você deitar para que encha seu coração de paz. Peça a Deus para que você possa conseguir ter uma boa noite de sono. Amados, é um mês se encerrando e outro mês por começar. Já sabemos o que está dando certo até aqui. E também sabemos o que tem dado errado até aqui. Talvez o ingrediente principal que esteja faltando, aquele toque especial de tempero, seja justamente esse, você deixar Deus ser Deus sobre a sua vida. E isso é uma questão de escolha. O verso 6 diz que devemos se humilhar, é reconhecer quem Deus é. O verso 7, nós podemos apresentar a Deus as nossas ansiedades. E qual é a sua ansiedade? É a porta fechada? É a doença? É um vício? É a sua família passando por um momento difícil? Nós podemos e devemos deixar tudo nas mãos do Senhor. Verso de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui está falando do nosso estado de mente limpa. Não está falando do alcoolismo em si, não está falando da bebida em si. Se bem que é bom evitarmos as questões de bebidas desse mundo. Mas aqui está falando de termos uma mente limpa. Uma mente limpa. E amados, aqui está apontando quem é o nosso real adversário. Não é o seu chefe, não é o seu vizinho, não é o seu parente. O nosso real adversário é o próprio diabo. Aqui diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como se fosse uma besta selvagem, como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Amados, eu não quero terminar o meu mês de março como refeição de diabo. Eu não quero ser devorado pelo diabo. Não seja você devorado pelo diabo. O diabo, ele usa as circunstâncias para poder nos devorar. Não deixe o diabo te devorar com a porta fechada. Não deixe o diabo te devorar com a sua doença. Amados, eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus ouve as nossas orações quando estamos orando pela cura, pela libertação. Eu creio que Deus ouve. Mas ainda que a cura não venha hoje, não venha agora, não venha no nosso tempo, mas o verso 6 diz que há um tempo de Deus para que Ele venha nos exaltar. Eu pude conhecer pessoas que estão lutando contra doenças pesadíssimas. E elas falam assim, mas pastor, independente de Deus me curar ou não, eu escolho continuar com a minha fé firme e forte, porque eu já entendi que esse mundo é passageiro, que aqui ninguém vai ficar para sempre, mas que eu queria um novo céu, numa nova terra. Não deixe nada disso te devorar. Ei, o nosso Deus é maior do que esse rugido do diabo. Ele é covarde. Ele é covarde. Ele age como se fosse uma besta mesmo, tentando nos devorar. Mas, amados, nós queremos que Deus é maior do que tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, buscando a quem possa tragar. O verso 9, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Esse verso 9 é interessante.
Aqui está falando que todo mundo está vivendo algum tipo de problema. Não é só você. Eu tenho sido sincero com vocês. Eu tenho sido honesto com vocês. Eu tive alguns problemas, ainda tenho alguns problemas, e eu já entendi, meus amados, que enquanto estivermos aqui, vamos ter que lutar para poder viver. E alguns estão sobrevivendo. Amados, tudo com relação a essa vida passageira. Hoje eu estou aqui pregando a vocês, mas eu não sei do meu amanhã. Por isso, eu escolho lançar, ou melhor, apresentar a Deus essa transição de dia, apresentar de antemão todo esse mês e reconhecer que eu preciso dele. Nós precisamos dele. Eu quero muito somar todos os dias em fé, em oração com vocês. Hoje, quando eu cheguei em casa, eu consegui chegar um pouquinho mais cedo. Eu pude levar minha esposa no ponto para poder ir trabalhar. Era eu chegando do trabalho e ela indo para o trabalho. E conversávamos sobre os escândalos no meio da fé. Amados, não existem pastores perfeitos. Eu, pastor Wellington, não sou perfeito, mas todos os dias eu luto por viver de acordo e conformidade com o que está aqui. Viver essa vida não é fácil. Isso aqui clama pelo que é de pior todos os dias. Isso aqui quer viver os prazeres da carne. Mas, amados, no que adianta termos um prazer que vai durar alguns minutos, alguns anos, e simplesmente perdermos a nossa salvação? É um mês se findando e outro por iniciar. Não tem como não falar da maior promessa de que há na Bíblia, que é a vinda do Senhor para nos buscar. Até mesmo quando falamos da vinda do Senhor, isso tem sido confrontado, combatido, estão tentando refutar essa nossa crença de que Jesus vem nos buscar. Vivemos em um mundo condenado. A própria ciência, ela diz que nosso mundo está condenado a um dia deixar de existir, a um dia passar. Amados, quando esse mundo chegar ao seu fim, não vamos deixar de existir, porque haverá, segundo as promessas de nosso Deus, um novo céu e uma nova terra. O novo céu e uma nova terra está aberto a todos, mas não está aberto a tudo. É da vontade do Senhor que todos venham a fazer parte do novo céu e da nova terra. Mas, embora não temos que pagar para poder morar lá, tem que haver sacrifícios e renúncia. Tudo aquilo que vem na contramão do que o nosso bom Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho de Marcos, ou melhor, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Amados, temos que andar no princípio dele. A nossa maior referência de fé, nosso maior referência de fé tem que ser ele, tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Não é pastor A, não é pastor B, não é pastor C, é o pastor chamado Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser a nossa maior referência de caminhada na fé. Contudo, o meu intuito aqui é esse: somar em fé e orações com cada um de vocês. Eu ainda sou adepto do caderno de oração, de anotar os nomes. Eu quero muito, se for da sua vontade, no dia de hoje, colocar aqui o seu nome, o nome da sua família, o nome de seus amigos. Se tem alguém te perseguindo, coloca também. Eu creio que Deus pode fazer a obra e até mesmo esse perseguidor se tornar um grande amigo seu. Amém, meus amados? Vamos vamos agradecer o encerramento desse mês, entregarmos o nosso mês de abril. Haja vista que abril começa como o dia 1º de abril é conhecido como o dia da mentira. Mas, amados, eu creio que vamos viver milagres e verdades em todo o decurso desse novo mês. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero começar esse momento de oração te agradecendo pela sua graça, pelo seu amor. Senhor, nós estamos vencendo porque o Senhor tem nos ajudado 90 dias. Já são 90 dias que esse ano está seguindo o seu curso. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Contudo, Senhor, ainda faltam 275 dias para esse ano se findar. Eu não estou com pressa, Senhor, de viver os próximos dias.
porque eu entendo que cada dia ele é único, que cada dia como uma página virada sem poder voltá-la. Eu te peço, Cristo, esteja conosco no capítulo de amanhã da nossa vida. Não nos deixe cair. Pai, cada um tem uma realidade. Cada um está lutando contra algo. Senhor, acabamos de ler que devemos se humilhar. Senhor, eu reconheço que sem Ti nada sou. E eu creio que nesse momento essa seja a oração dos meus irmãos. Que sem Ti nada somos. Que sem Ti nada podemos. Senhor, renova nossas forças. Senhor, não permita que a nossa fé venha fraquejar, venha vacilar, não. Vem nos renovar, Senhor. Talvez, Senhor, alguns já estejam vivendo o auge do cansaço. Renova, Senhor, essas forças. Não é tempo de pararmos. Eu não sei, Senhor, se meu irmão está chegando do trabalho. Eu não sei se meu irmão está caminhando do trabalho. Cada um tem uma realidade. Eu ainda tenho umas 3 horas em casa com a minha família, meu Pai. Até eu dar um beijo na minha esposa, dar um beijo no meu filho e sair para o meu trabalho. Eu te peço, meu Pai, por quem está chegando da rua. Senhor, a nossa casa, o nosso lar, Senhor, não pode ser um campo de batalha. Não pode ser um campo minado. Mas na nossa casa, Senhor, tem que imperar e operar a paz, a comunhão, a harmonia, o amor, a presença do Teu Espírito Santo, meu Pai. Oh, meu Cristo. Senhor, lemos aqui que devemos apresentar a Ti as nossas ansiedades. Senhor, eu pude ministrar que a ansiedade, o estresse e a depressão são membros de uma mesma família. Se dormirmos mal, Senhor, podemos acordar estressado. Podemos agir, Senhor, de forma estressada e precipitada, levando, Senhor, a fracassar numa situação. E desse fracasso surgir um sentimento de depressão, de frustração. Não, meu Cristo. Não deixe nada roubar a paz desses corações. Não deixe nada roubar a paz, Senhor, dos corações dos meus irmãos. Não deixa não, meu Cristo. Mas enche esses corações de paz. Meu Cristo, não deixa nada roubar a comunhão, Senhor, que tem que haver com a família. Não deixe nada roubar, Senhor, a harmonia que tem que haver, Senhor, com a família. Eu quero repreender esse espírito mal, esse diabo, esse demônio que é o nosso adversário, que anda ao redor bramando, buscando a quem possa tragar. Ei, você não vai tragar ninguém, você não vai devorar ninguém. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Senhor, limpa esses corações. Senhor, limpa, Senhor, seus olhos. Às vezes temos dificuldade de ver além, Senhor, porque os nossos olhos estão, Senhor, como que escamados. Não, meu Pai, nos dê uma visão sóbria. Nos dê uma mente sóbria nessa noite, meu Pai. Nos ajude, meu Pai. Nos ajude a enxergarmos além, Senhor, do alcance natural dos nossos olhos. Talvez, Senhor, os meus irmãos somente estejam vendo problemas, situações, mas, Pai, que possamos olhar mais além, olharmos para o alto e vermos o Senhor agindo em nosso favor. Eu creio que o tempo da exaltação está chegando. Eu creio, meu Pai, que tudo pode começar a ser resolvido com uma oração. Eu creio, meu Pai, que tudo aquilo que apresentamos a Ti em oração tem saída, tem solução e tem resposta. E eu te peço, eu te clamo, responda às nossas orações. Meu Cristo, viver o desemprego não é fácil. Eu sei bem o que é isso, meu Pai. Por isso eu te peço que nesse novo mês, Senhor, que o telefone possa tocar amanhã é dia 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira, mas que o telefone toque, Senhor, trazendo boas notícias, trazendo boas novidades, trazendo verdades, que o telefone possa tocar, Senhor, e os meus irmãos que estão vivendo a porta fechada serem contemplados com a abertura da porta. Que o telefone possa tocar, Senhor, dizendo que os exames que foram feitos não acharam nada de anormal. Que aquele susto com relação à saúde foi apenas uma suspeita equivocada do médico. Pois eu creio que o meu Deus é o Deus da cura. Eu quero te convidar nesse momento
A você, meu irmão, a você, minha irmã, que já fez algum exame, que está no aguardo de resultados. Eu não sei na sua vida onde está doendo. Eu não sei qual é a suspeita do médico. Mas eu sei que o meu Deus é maior do que essa suspeita. E ainda que você já esteja enfermo, eu creio na cura. Não estou aqui para iludir ninguém. Sou sincero com vocês, não existe essa de oração mágica. Não existe isso de pastores mágicos. O que existe aqui agora é a sua confiança, é a sua fé em Deus. O meu intuito aqui é te apoiar. É difícil quando a porta está fechada. É difícil quando a doença, quando a dor dói. É difícil. É difícil. Um monte de pensamentos passa na nossa cabeça. Mas nesse momento você tem que limpar o seu coração, limpar a sua mente e reconhecer que Deus é maior do que tudo. Vem comigo se humilhar. Talvez o que você esteja sentindo nesse momento é medo. Eu quero trocar esse medo pela fé. É necessário você romper com esse medo e assumir nesse momento uma postura de fé. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem um galardão. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos que foram até Jesus carregando doenças, enfermidades, Ele sempre perguntou: você tem fé que eu posso te curar? Você tem fé que eu posso te ajudar? E quando a pessoa respondia sim, Senhor, eu tenho, Ele ia e operava um milagre. Entendam, eu posso te apoiar em fé, eu posso te apoiar em oração, mas não tem como eu ter fé por você. Evangelho de Mateus 13, verso 58 diz que Jesus não fez na sua cidade natal muitos milagres por conta da incredulidade. Nesse momento você tem que romper com a sua fé em Deus. Pai, o meu intuito aqui é ajudar este meu irmão que está na expectativa da resposta do exame médico. Senhor, que esse resultado seja satisfatório, não dê nada. Que meu irmão esteja bem de saúde. E os que já estão vivendo a doença, a enfermidade, Senhor, Tu és maior. Eu te peço pela cura. Arranca, Senhor Deus, esse caroço. Arranca esse inchaço. Arranca essa dor. Pai, arranca esse câncer. Arranca esse problema na visão, da audição. Arranca, Pai, essa perca de memória. Essa perca, Senhor, de mobilidade dos membros. Arranca, pois Tu és Deus. Tu és o nosso Pai, o Senhor tudo pode. Te peço, guarde as minhas irmãs que estão vivendo também a gestação. Que essas crianças possam vir com muita saúde. E que essa criança seja a alegria do seu lar, a alegria da família. Que nasça com muita saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oro, repreendendo também os vícios. O vício do álcool, o vício do cigarro, o vício da droga. Tira todo esse mal, Senhor, da vida desses lares, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a Tua paz possa imperar em nossos lares. Senhor, nesse caderno aqui há tantos nomes, mas ainda há espaço para botar mais alguns nomes. Eu te peço que o Senhor possa visitar cada uma dessas páginas, cada uma dessas linhas. Senhor, tem nomes que já estão aqui há mais de um ano. Eu te peço pelo Teu mover todos os dias sobre essas vidas. Não deixe nada, Senhor, tirar a fé. Nada, meu Senhor, tirar as esperanças. Que o Senhor possa agir de forma poderosa, de forma grandiosa, de forma gloriosa sobre cada nome anotado aqui, meu Pai, meu Cristo. Em cada uma dessas páginas, linhas, Senhor, quem está aqui anotado são os meus irmãos. São os meus irmãos. Alguns fazem parte do meu dia a dia e outros ainda não. Contudo, eu te peço que o Senhor possa abençoar de forma poderosa. Sou grato, meu Pai, porque até aqui, até o dia de hoje, o Senhor tem nos ajudado. Mas eu te peço, esteja conosco também no mês de abril. Seja conosco, nos dá direção. Senhor, nos dá sabedoria. Nos ajude a fazer as corretivas necessárias, porque já sabemos o que tem dado certo até aqui
E sabemos também o que tem dado errado até aqui. Eu te peço, meu Pai, que a tua boa mão esteja sobre cada um de nós, sobre essas famílias, sobre esse novo mês que vamos viver daqui a algumas horas. Sou grato a Ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E que Deus possa, sim, nos conceder uma noite abençoada. Amados, creia no poder de Deus, creia no cuidado do Senhor, deixe tudo nas mãos do Senhor. Eu creio que vamos ter um mês de abril de muitas bênçãos e de milagres. E eu encerro esse momento com vocês. Mais importante do que vermos tudo dar certo aqui, e eu oro para que tudo venha dar certo aqui, é todos os dias se prepararmos para a vinda do Senhor. O tempo segue passando. Nunca se esqueça disso, que a maior promessa do Novo Testamento é Cristo vir nos buscar. E um dia deixarmos esse mundo, deixarmos as dores, deixarmos os problemas desse mundo e adentrarmos no auge do reino dos céus. Amados, eu creio nisso. Não deixe nada roubar o seu foco dos céus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Paz.